Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Suprema Majestade, eu venho sua divina vontade diante do primeiro e último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, as reparações, o amor, os louvores que cada criatura lhe deve. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas que eu farei durante este dia. Amém. Então vamos dar continuidade, né, ao livro O Fim dos Tempos, da Maria Valtorta. Hoje a leitura é do capítulo 8 ao 12. Vou compartilhar a tela para a gente ler junto. E se alguma coisa que eu não entender, alguém entender, né, pode colocar nos comentários do vídeo. Vamos ver. Eu acho que a captura de janela aqui. Só um minutinho, que eu vou ter que procurar de novo essa captura de janela aqui. Redefinir. Essa não. Só um minutinho aí. Desligar aqui. Redefinir. Sim. Aí, agora tá certinho. Só um minutinho. Vamos lá. É o capítulo 8, os precursores da segunda vinda de Cristo. Embora a segunda vinda de Cristo ocorrerá apenas no fim do mundo, ele já fala de crianças inocentes mortas durante a Segunda Guerra Mundial, como os precursores da segunda vinda. Essas palavras, juntamente com outras palavras de Jesus citadas neste livro, podem ser tomadas como indícios de que estamos relativamente perto do fim. Vamos ver o que significa essa palavra precursor, só para a gente entender, né? Aquele que vem, vamos lá, precursor, significado. Que ou que precede, anuncia, prenúncia, prepara ou indica a vinda ou o acontecimento de, tá? Ou o que vai adiante, anuncia algo de novo ou se antecipa a alguém ou algo, né? Então, aquilo que anuncia, que precede, que prenuncia, que prepara ou indica a vinda ou o acontecimento, tá? Então, esse é o significado da palavra precursor, né? Então, é um anúncio, né? 24 de junho de 1943, Jesus fala novamente. Ainda hoje, que é a festa do meu corpo divino, Satanás me golpeou nas minhas igrejas e nos meus filhos. Não ando triunfante, hóstia da paz, nas tuas ruas, nos tapetes e flores, no meio do canto de hosanas. Eu caio nos escombros, no rugido infernal do ódio, liberado com todas as suas forças contra a caridade. As flores de hoje, corpus domini no tempo da ira, são meus filhos mortos. Então, as flores de hoje, as flores, né, que Jesus recebe, né, no dia de Corpus Christi, né, nesse dia, é os filhos mortos. Felizes entre estes estão aqueles que caem como inocentes, e cuja morte sem ressentimentos se torna bela como um martírio. Não se pode ver meu sangue em meio ao sangue dos sacrificados. Eu retenho minha brancura como anfitrião. É o sangue dos outros que me respinga.
assim como é a crueldade daqueles escravizados pelo inimigo, que me atinge e atinge junto comigo aqueles que são vítimas como eu. Então, aqui Jesus está falando dos inocentes, né, que foram sacrificados. Aqui ele está falando da Segunda Guerra Mundial, mas eu não sei se foi nesse trecho aqui ou se é em outro que eu li, do fim dos tempos, que eu pensei nas criancinhas também abortadas, né? O aborto também, né? São essas crianças inocentes, né? E agora tá se intensificando isso, né? Cada país legalizando o aborto. Eles começam lá até 3 meses de gravidez, depois aumenta até o 8º mês, né? E assim vai. A gente sabe que é um sacrifício também, né? Do maior indivíduo entre vocês, direto como numa cruz mística entre o templo e o céu, e feridos, cuspidos, perfurados, açoitados, como seu Senhor, pela falsidade vendida ao inimigo. Até o menor bebê, abatido como um cordeiro inocente. Essas vítimas não foram imoladas inutilmente. Então não há mancha de ódio. Elas são as vítimas, né? Então são vítimas. Benditas para sempre como serem a vítimas. Em meus queridos filhos, em meus verdadeiros filhos, está a minha marca. Né? Então a marca de Jesus é a cruz, né? Porque são vítimas, inocentes, com morte de sangue aqui, né? Que sangue mesmo, né? Então por isso que eu pensei aqui, olha, até o menor bebê, né, abatido. Eu marquei todos vocês que me amam e a quem eu amo, mais do que a tiara que a coroa. Esse sinal é divinamente um sinal na testa do meu atual Pedro, do Pontífice da Paz, em quem não há fermento de ódio. Mais do que qualquer auréola, esse sinal cintila na cabeça das vítimas que caem comigo sob as armas de Satanás e que são os precursores da segunda vinda de Cristo. E os mesmos anjos das igrejas feridas que oram, adoram as hostes derrubadas, reúnem as almas inocentes, cujas lágrimas serão aliviadas no céu. Agora o capítulo 9. O abraço de Deus após o dia do julgamento. 1º de julho de 1943. Jesus diz: Deus é luz, uma luz incomensuravelmente grande, majestosa e calma. É dada pelo Pai. O Pai é um círculo infinito que abrange toda a criação, desde o momento em que foi dito: haja luz, até o mundo sem fim. Pois Deus, que era desde a eternidade, tem abraçado a criação desde que ele veio a ser, e continuará a abraçar tudo o que resta à criação na última forma, né? Então, aqui até no último dia, a eterna após o juízo. Ele vai abraçar aqueles que são eternos com ele do céu. Então, aqui, porque está falando assim, o abraço de Deus após o dia do julgamento, né? Então, se a gente for pensar hoje, né, aqui na Terra, mesmo quem está ofendendo a Deus está sendo abraçado por Deus, né? Então, enquanto a pessoa respira e está viva aqui na Terra, ele está sendo abraçado por Deus, né? E esse abraço, mas depois, quando vir o dia do julgamento, ele vai abraçar os seus, né? Escolher a carne, vamos para o 10. Escolher a carne é escolher Satanás. 3 de julho de 1943. Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, e abraço tudo o que existe, né? Que falou do abraço de Deus, né? Aí Jesus aqui está falando: Eu sou o Alfa e o Ômega, abraço tudo o que existe. Só a vontade humana contrária, só a vontade humana contrária, que coloca uma pessoa sob o selo da besta, desvia minha influência. Porque fiz todos vocês livres e não coagirei suas vontades. Portanto, a tua vontade é de carne e sangue, ou seja, se for,
Satanás. A minha vontade não pode agir. Então, se a tua vontade for de carne, coisas carnais, né? Coisas baixas da terra, então ela é de Satanás, né? Ela está imitando o outro pai. Aí a vontade divina não pode agir, porque a minha vontade é o espírito e age no teu espírito. E o espírito morre onde a matéria reina, né? Então, assim, onde reina a carne, o espírito está morto. Onde reina o espírito, a carne fica morta, né? Então, é, Jesus ele é espírito, né? Então, onde se eleva o espírito é Deus, né? Onde a gente fica na carne é Satanás. Tem um trecho que Jesus fala aqui, né, do livro do céu, tá lá no volume 4, só a vontade humana contrária. Ele fala exatamente isso aqui, né, que é só a vontade, onde há conflito, é só quando a vontade humana não concorda com a divina, né? Então aí há conflito, né? Senão não há conflito. É a hora da besta. Jesus, tendo mostrado a besta a Maria em uma visão figurativa, explicou-lhe em um ditado que citamos na íntegra e prefaciamos com alguns comentários de Maria. 20 de junho de 1943. Maria Valtorta dando o contexto. Desde a noite do dia 18, o bom Jesus me faz ver uma besta horrível, realmente tão horrível, que me enche de nojo e me dá vontade de gritar. E o bom Jesus me faz entender que sua aparência é, no entanto, inferior à realidade, porque nenhuma realidade humana consegue personificar exatamente a beleza suprema e a feiura suprema, né? Então, a realidade humana não consegue, né, descrever a beleza divina, não consegue, mas também a feiura, ela também não consegue descrever, né? Então, aquilo que ela vê, ela não consegue descrever, né, ali em palavras para a pessoa entender, né? O tanto, a gente consegue falar algumas coisas, mas não da forma como realmente é, né? Então, nem a beleza suprema e a feiura, né? Por mais que ela tente falar que é muito bonita, ela não consegue ainda. E o feio também, né? Falar que o demônio é feio e falar que tem chifre, que tem um monte de coisa, aberração, ela não vai conseguir é, dizer tudo. Ainda bem que se a besta estava em um canto ao meu lado, ainda bem que se a besta estava em um canto. Ao meu lado estava o meu Jesus, branco, lindo, loiro, né? Que a Valtorta, na visão dela, Jesus é loiro e do olho azul. Então, de um lado estava a besta num canto, mas Jesus estava com ela, luz na luz, comparando a figura brilhante e animadora de Cristo com a do outro. Então, ela fazia as comparações, né? Os olhos claros e muito gentis de Cristo com aqueles perversos do outro. Significa que os pecadores miseráveis que são colocados de lado para o segundo, porque rejeitaram Jesus, deveriam realmente ser lamentados. Bem, agora que eu vi, eu gostaria de não ver mais, porque é muito feio. Rezarei para que o mínimo possível de desgraçados acabem em suas garras, e peço ao bom Deus que tire essa visão de mim. Hoje é tão vívido e sou muito grata ao Senhor por isso. Hoje não é tão vívido, né? Então ela já não tinha mais tanta lembrança assim, né? E ainda mais grata porque sua querida voz me faz entender porque tive essa visão que ontem me aterrorizou, pois pensei que era um aviso para mim. Jesus diz: Considere meu resplendor e beleza em comparação com a monstruosidade negra da fera. Não tenha medo de assistir, mesmo que seja uma visão repulsiva. Você está em meus braços. Não pode subir até você e te fazer mal. Vê, nem mesmo olha para você. Já tem tantas presas para seguir.
Agora você acha que valeria a pena deixar-me para segui-lo? No entanto, o mundo segue e me deixa por isto. Veja como está saciado e latejante. É sua hora de festejo. Mas veja também como ele busca as sombras para agir. Ele odeia a luz e costuma ser chamado de Lúcifer. Veja como hipnotiza aqueles que não estão marcados com meu sangue. Reúne esforços, porque sabe que é a sua hora e se aproxima a minha hora em que será derrotado para sempre. Então, ele está falando que agora é a hora da besta, né? Então, é, que ele vai atrás, né, de quem não está marcado com a cruz. Porque o sinal de Jesus é a cruz, né? É passar pela cruz, né? Então, tem muita gente que nega isso hoje em dia, né? Nega a cruz, nega é, o, o espírito, né? Que o espírito domine a carne, né? Então, não, é a carne que está dominando o espírito hoje, né? Sua astúcia infernal e inteligência satânica são um trabalho contínuo do mal, em antítese ao nosso único trabalho triuno do bem, para aumentar sua presa. Vamos lá, antítese eu acho que é o contrário, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que quer dizer. Antítese, peraí, só um minutinho, estou pesquisando. Antítese, significado. Figura pela qual se opõe, né? Então ele é o opositor. Numa mesma frase, duas palavras ou dois pensamentos de sentido contrário, tá? Com luz no olhar das trevas, aqui é um exemplo, tá? Então, assim, é aquele que se opõe, né? Então, ele é o opositor, né? Então, aqui quer dizer que com a sua oposição a Deus, né? Vamos ver aqui, onde que eu parei? Aqui, né? Então, a sua oposição ao único trabalho do bem. Então, ele se opõe ao bem para aumentar sua presa. Mas a astúcia e a inteligência não prevaleceriam se dentro das pessoas houvesse meu sangue e uma vontade honesta. Então, aqui, mas a astúcia e a inteligência, então tem muita gente que tem medo, né, do mal. Mas por que só tem que ter medo aquele que não tenha Deus, né? Olha, não prevaleceria se dentro das pessoas houvesse meu sangue e uma vontade honesta, né? Uma vontade, é a boa vontade que Deus fala, né? De conhecer, de amá-lo, mas não também por interesse, né? Porque amar a Deus, a gente tem que conhecer a Deus para amá-lo, mas querer conhecer porque Ele é Pai, porque Ele é Criador, né? O Criador é o Pai, só Ele que é bom, né? Que sabe todas as coisas, né? As pessoas carecem de muitas coisas para ter armas para opor à besta. E ela sabe disso e age abertamente, sem mesmo se cobrir com aparência enganosa. Então as pessoas, olha, carecem de muitas coisas para ter armas. Então as pessoas estão carentes de armas contra a besta, olha, não se armam contra ela. E ela está livre. Então quer dizer, ela está deitando e rolando, porque as pessoas não estão se armando contra isso, né? Tudo para eles não é nada, né? Eu vi um negócio sobre um filme, né? Um cara que dá dicas de filme, e ele falou de eu nem sei que filme que é, porque eu só vi assim, o vídeo rapidinho, ele falando, ai, coisas estranhas acontecem quando pessoas vão ver esse filme. É algum filme de terror. Mas acredito, ai, eu esqueci o nome, que era alguma coisa de sobrenatural, sabe? Alguma coisa desse lado mesmo. Explícito, né? Explícito, assim, uma coisa já meio satânica ali, né? E aí eu li os comentários, assim, né? A pessoa colocou assim, ah, as pessoas não acreditam que o mal existe, né? E elas continuam indo atrás, né? Não acredita que assistir essas coisas vai fazer mal para elas, né? Aí, esse mesmo pessoa comenta, assim, eles não acreditam.
sabe? Daí a pessoa comentou isso e os outros deram risada. Falou, ah, capaz, não sei o quê, sabe? Então fizeram até uma chacota, assim, no comentário, né? Da pessoa falando assim. E as pessoas ainda não acreditam, né? Que o mal existe e tal, que assistir essas coisas não é bom, né? Então, pelos comentários das pessoas, né? A gente vê que muitas realmente nem arma, nem se opõe, não tem medo, né? Vão de encontro até. E ela sabe disso e age abertamente, sem mesmo se cobrir com aparências enganosas. Ó, esse exemplo foi assim, exatamente, porque era sobre um filme, era um filme sobre coisas ocultas, assim, sabe? Eu não lembro porque eu não tenho interesse de ver o filme, mas eu lembro que era alguma coisa assim. Então era uma coisa escancarada e as pessoas não têm medo de assistir. Não tem, né? Aí ela tá desarmada, né? Se for uma pessoa que tá sempre em oração, né, com Deus, às vezes ele vai estar num ambiente que de repente está passando uma coisa dessa, para ele ele não cai naquela conversa, né? Mas a quem não tá, né, a gente não tem que procurar essas coisas, não tem que procurar assistir não. Tô falando que tem que, eu rezo muito, vou assistir esse tipo de filme, não tem nada a ver. Eu só tô falando que às vezes você na vida aí você tá no ambiente e de repente você cai num ambiente desse, acontece alguma coisa estranha, né? Mas se você tá com Deus, não te atinge em nada, né? Mas se você não tem armas, né, você é facinho, você é uma presa. Que sua feiura repugnante os leve a uma consciência cada vez maior e a uma penitência cada vez maior. Por você e por seus irmãos e irmãs miseráveis, cujas almas estão insensatas ou foram seduzidas. Né? Insensatez, né? Isso que eu vi lá dessas pessoas, para mim, é uma insensatez. E tem aqueles que são declarados. Esses são insensatos, esses que eu falei, né? Mas tem aqueles que são declarados, né? Seduzidos é aqueles que já se declaram mesmo, né? Satânico, que gostam mesmo, né? E que não pode ver, ou embora vejam, correm ao maligno, para ter sua ajuda por uma hora e pagar por isso com uma eternidade de condenação. Então aqui Jesus está falando de fazer das penitências, né? O mundo vai desabar no final. Então, esse é o último capítulo, né, do que a gente vai ler agora. O mundo vai desabar no final. A malícia das pessoas em aumento está acelerando o curso descendente do mundo. Olha só isso. A malícia das pessoas em aumento está acelerando o curso descendente do mundo. Nossos pecados graves merecem guerra e flagelos, o que ajudará alguns a se arrependerem, embora muitos perecerão. Olha que sério isso. 21 de junho de 1943. Jesus diz: Já te disse, Maria, que o que se diz nos livros antigos tem uma referência ao presente. É como se uma série de espelhos se repetisse e trouxesse cada vez mais para frente um espetáculo visto atrás. Nossa, você sabe, né, que aqui eu acabei de ler, assim, falei, já te disse, Maria, né, que o nome dela era Maria Valtorta, né, mas aí eu falei assim, agora é para nós, né, e Maria é a mãe de Deus, né, é aquela pessoa que ele mais amou. Aí eu fiquei pensando, hoje nós somos essa Maria, né, a gente recebe o mesmo nome das pessoas amadas, a pessoa amada de Deus, né? A filha amada, né? Então, que passou isso na minha mente agora, né? Esse nome, já te disse, Maria. Então, filha amada, né? Você é essa filha agora, né? Você é minha filha amada. É como se uma série de espelhos se repetisse e trouxesse cada vez mais para frente um espetáculo visto atrás. Então, tá refletindo algo lá atrás, né? Vamos ler. O mundo se repete em seus erros, em seu arrependimento. Porém, com essa diferença:
Os erros se tornaram cada vez mais perfeitos com o desenvolvimento da raça humana rumo à chamada civilização. Olha para você ver, teve evolução, né? Mas pelo jeito uma evolução de erros, né? Que horror. Enquanto o arrependimento se tornou cada vez mais embrionário. Por quê? Porque à medida que o mundo passou da infância para a idade mais madura, a malícia e o orgulho do mundo aumentaram. Então, assim, teve o início do mundo, né? Teve o início dos primeiros seres humanos. Então, era uma infância ali, né? E agora, vamos dizer assim, ele já está falando que estamos numa idade mais madura. Então, houve evolução, mas não aprendeu, não teve arrependimento com os erros. Foi o contrário, aperfeiçoaram nos erros, né? Isso que Jesus está falando aqui. Cada vez, olha, os erros se tornaram cada vez mais perfeitos com o desenvolvimento da raça humana. Vamos lá. A malícia e o orgulho do mundo aumentaram. Agora vocês estão no ápice, né? Estamos lá no ponto mais alto da idade do mundo. E também atingiram o ápice da malícia e do orgulho, né? Então estamos lá no auge, né? Vamos dizer assim, né? Estamos lá no auge de tudo, no ponto mais alto, né? Porém, não pense, Maria, que vocês ainda têm tanto para viver quanto viveram. Olha só, não pense, né, para viver quanto nós já vivemos. Vocês estão no ápice, e isso deveria significar que vocês têm tanto peraí, isso deveria significar que vocês têm tanto para viver, mas não será assim. O curso até o fim não será tão longo quanto o curso para cima. Será uma queda no final. É precisamente a malícia e o orgulho que estão fazendo vocês caírem. Então vamos imaginar, é a mesma coisa a gente ter chegado lá no pico, né, de um morro, para subir demorou tempo, né? Para subir assim, a subida demorou muito para chegar até lá nesse ponto. E aí, aqui ele está falando, né? A malícia e o orgulho vão fazer a queda ser rápida. Então, quer dizer, a mesma coisa você chegar lá no ponto lá em cima e se jogar, né? De lá, né? Vamos pensar numa montanha assim que tem para subir, você sobe, daí você chega lá, tem um canyon assim que você se joga, né? Vamos dizer assim, que você pode. Então é mais ou menos isso. Ele tá falando que para subir foi lento. Chegamos lá, agora nós estamos lá naquele ponto, lá em cima. Agora a descida, ele tá falando que é a mesma coisa que por causa da malícia e do orgulho, a civilização vai se jogar lá de cima desse penhasco, né? Então, e a queda, imagina, tudo aquilo que você demorou milhões e milhões, sei lá, de horas para você subir, em 5, 10 minutos você chega lá embaixo, né? Não sei quanto tempo ali, né? Então, mas é bem diferente, né? O tempo. O curso até o fim não será tão longo quanto o curso para cima, será uma queda no final. É precisamente a malícia e o orgulho que estão fazendo vocês caírem. Dois pesos arrastando vocês para o abismo do fim no terrível. O orgulho e a malícia, além de arrastá-los para o curso inferior, embotam o seu espírito a ponto de torná-los cada vez mais incapazes de impedir a queda com sincero arrependimento, né? Embotam. Vamos ver qual o significado, né? Pra gente entender certinho. Embotam. Aqui tá como embotamento, vamos ver. Ação ou efeito de embotar, de deixar menos aguçado, menos cortante, né? Redução ou enfraquecimento nas funções, né? Então a gente tá, o orgulho nos enfraquece, o orgulho e a malícia, Jesus está falando que nos enfraquece, né? Até para escutar, né? Incapazes de impedir a queda com sincero arrependimento, né? Então a gente, olha, ele nos enfraquece ao arrependimento, né? Não deixa a gente nem escutar, né? Vamos dizer assim. Mas se você procedeu assim, contra o bem, precipitadamente para o mal, eu, o Eterno, permaneci
imutável na minha medida exata do bem e do mal. No dia em que a luz surgiu e o mundo começou com ela, a mente que não erra decidiu de uma vez por todas o que é bom e o que é mal. É a mente que não erra, a mente de Deus. A força humana, essa ligeira força humana, não pode ceder e minar esse código eterno, escrito pelo dedo de Deus em páginas intocáveis, que não são desta terra. Então, assim, no livro do céu, Jesus fala, né? Como é que ele fala? Tem uma palavra lá que ele fala. É uma palavra simples, é que sumiu da minha cabeça. É uma palavra que a gente mesmo fala aqui. Que quer dizer a palavra? É uma palavra irrevogável, né? Vamos dizer assim. É uma palavra que o que Deus fala vai acontecer, entendeu? Não importa o que o homem fizer na terra. Guerra, vamos supor, a gente sabe que o reino de Deus vai descer à terra. E quando descer o reino de Deus, os maus vão ser tirados fora, não sei. Então, isso é uma coisa irrevogável. O reino de Deus vai descer à terra, né? Pai nosso. Então, isso vai acontecer. Não importa o que o homem faça ou quanto tempo leve. Mas é que o que Deus fala vai acontecer. Porque é que tem uma palavra lá no livro do céu que isso que fala é imutável, né? Então, o que que é imutável? Não muda, né? Então, vai acontecer, né? E não importa, aqui ele falou a força humana. Não importa. Mas a força humana perde a força divina, não é nada, né? O homem conseguiu criar o universo, criar alguma coisa, né? Alguma coisa, só a gente olhar a natureza, ver se o homem conseguiu fazer alguma coisa desse tipo. Não conseguiu nada. Então, assim, é isso que ele está falando aqui, né? Então, a força humana, essa ligeira força, não pode ceder e minar esse código eterno, escrito pelo dedo de Deus em páginas intocáveis que não são desta terra. A única mudança desde o momento em que minha vontade criou o mundo e a humanidade é esta: que antes vocês tinham que se controlar e se comportar de acordo com as tábuas da lei e as palavras dos profetas. Depois vocês tinham a mim, a palavra redentor, para te explicar a lei, para te dar o meu ensinamento e o meu sangue, para te trazer com a minha vinda o Espírito que não deixa sombras, e para te sustentar ao longo dos séculos com os sacramentos e os sacramentais. Né? Então, a mudança. Vamos lá, lê de novo. Que antes vocês tinham que se controlar e se comportar de acordo com as tábuas da lei. Então, antes, né, antes da vinda de Jesus, as pessoas tinham que se comportar e, e tinha as tábuas da lei, né? Que elas tinham que obedecer. Aí depois tem Jesus, né? Que é a palavra eterna, né? A redenção, né? Que tem aqui, ó, Jesus explicou a lei, o sangue, né? E para trazer com a minha vinda o Espírito e agora o Espírito Santo. Mas o que você fez com a minha vinda? Um novo fardo de pecados. Você terá que responder. Né? Então, assim, antes tinha muito menos, né? E agora a gente tem tudo. E o que que adiantou? Né? Isso que ele está falando. E o que que adiantou? Pecamos mais. Queremos olhar junto as páginas antigas que contêm explicação para a hora atual. Pareceram um aguilhão para você, Maria, mas vou mostrar-lhe melhor. O que é prometido aos que guardam a lei? O que é prometido para os que guardam a lei? Prosperidade, abundância, paz, poder, prole saudável e farta. Triunfo sobre o inimigo, porque o Senhor estaria no fim das espadas de seus servos contra aqueles que querem erguer as mãos sobre os filhos do Altíssimo. Então, quem guarda a lei, era para estar assim. Não é assim que está o mundo, né? Com que os infratores estão ameaçados? Fome, escassez, guerras, derrotas, pragas, abandono de Deus, opressão inimiga,
através da qual os ex-filhos do Altíssimo se tornam assediados, amedrontados, condenados à matança rebanhos. Então, aqui a gente consegue ver bem a diferença, né? Como que nós estamos hoje? O mundo está sem fome, está sem guerra, está sem praga, está sem escassez de água, de, né, alimentos, opressão inimiga, né? Quem que. E daí? Abandono de Deus. Abandono de Deus tá demais, né? Quer dizer, é o abandono de Deus que causa tudo isso, né? Então, é só a gente pôr pra pensar, né? Vocês lamentam a hora em que vivem. Na verdade, vocês acham isso injusto? Na severidade parece muito dura? Não. É justo e menos duro que o que vocês merecem. Ele está perguntando assim, está falando assim, vocês estão achando ruim de estar vivendo nessa época na Terra? Ele está falando que é justo e menos duro do que vocês merecem. Eu te salvei e salvei de novo de milhares de maneiras. Eu te perdoei por 7.007 mil crimes. Eu vim precisamente para dar-lhe vida e luz. Eu, luz do mundo, entrei em sua escuridão para trazer-vos a palavra e a luz. Já não falei em meio a redemoinhos e fogo pela boca dos profetas. Não, eu mesmo vim pessoalmente. Parti o meu pão com você, compartilhei o meu catre com você, suei com você no trabalho, me consumi evangelizando-te, morri por ti. Desfiz com a minha palavra todas as dúvidas sobre a lei. Desfiz com a minha ressurreição todas as dúvidas sobre a minha natureza, que era divina, né, com a ressurreição. Deixei-te o meu próprio ser para ser o teu alimento espiritual, apto a dar-lhe a vida, e você me deu a morte. Eu dei a vocês a palavra de Deus, o amor e o sangue, e vocês fecharam seus ouvidos contra a palavra, suas almas contra o amor, e blasfemaram do meu sangue. O antigo tabernáculo continha 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de um profeta, e continha um pequeno maná. Substituiu-o pelo novo tabernáculo, que contém o verdadeiro pão descido do céu, e meu coração, no qual está escrito a aliança de amor, uma aliança que vocês quebraram, não eu. Você não pode mais dizer, não sabemos o que é Deus. Eu me fiz carne para que você tivesse uma carne para amar, já que não é suficiente para a vossa inépcia adorar um espírito. Né? Então, o que não é suficiente? Vamos lá, inépcia. Qualidade e caráter do que é inepto, incapacidade, falta de inteligência, estupidez, imbecilidade. Né? Então, a nossa falta de. A nossa incapacidade, né? De compreensão de amar só o Espírito. Aí Jesus se fez carne. Você quis deuses. Seus deuses atuais são mais vergonhosos do que os deuses antigos, ou os fetiches dos idólatras. Sim, o fetiches dos idólatras. Os idólatras ainda nutrem respeito pela imagem de Deus, assim como sua mentalidade e ignorância podem decifrá-la. E na verdade vos digo que os idólatras naturais serão julgados com muito menos severidade do que vocês. Idólatras da malícia que se venderam à pior idolatria, a auto-idolatria. Então, olha só. Os idólatras naturais serão julgados com muito menos severidade do que vocês. As pessoas do que aqueles que se idolatra, né? Que no livro do céu Jesus ensina a gente que a gente é nada. A gente é o nada. Pra gente ser qualquer coisa,
de bom, é ele que tem que ser em nós, né? Então, a pessoa tá se auto-idolatrando do quê? Do nada. De não se gabando do quê, né? E é assim, a gente já estava entendendo, né, uma coisa assim, né, que uma visão assim, né, de uma pessoa que mais declarado, vamos supor assim, que vive segundo a carne, um satanista, por exemplo, assim, uma pessoa mais ele vai olhar para quem é, né, de Deus, ele vai pensar, o que que eles pensam, né? Eles pedem as coisas para Satanás, porque Satanás é dono, sim, das coisas do mundo, né? Então, Satanás consegue coisas materiais, né? Então, eles querem fama, riqueza, esse tipo de coisa. Enquanto eles estão lá com Satanás, eles conseguem tudo que eles querem. Aí, olha para a gente que segue a Deus e Deus nos protege, né? Então, quem ama a Deus, Deus protege. Então, ele não deixa essas coisas acontecer com a pessoa. Então, a pessoa, para ficar famosa, meu Deus, só se for uma obra divina mesmo, né? Então a pessoa fica famosa só se Deus quer que aquela pessoa sirva de exemplo para alguma coisa, né? Então são poucos. E quanto do outro lado é muito, só que é só glória do mundo, né? Coisas materiais, coisas do mundo. Então eles olham para a gente e pensam assim: nossa, eu quero um carrão, uma casona, fama. Eu peço pro pai deles, né? Que é Satanás, loguinho eles conseguem, né? E aí eles olham para a gente trabalhando com dificuldade, né? Cansado e tendo um monte de continha a pagar e Deus provê. Eu falo que geralmente Deus provê o maná igual lá no maná do deserto, né? O que a gente precisa pro dia de hoje. Os filhos de Deus é mais ou menos isso, né? Aquilo que a gente precisa parece que Deus providencia. Pelo menos na minha casa é assim, né? Às vezes a gente precisa de uma coisa aí do nada, assim. Acho que Deus sabe que a gente precisa, ele faz a gente conquistar, mas é sempre com conquista, com trabalho, né? Ele dá uma facilitada, a gente percebe a ação, a mão dele, né? Que ele traz, às vezes, como a gente vive de vendas, né? Minha casa, tanto eu, o meu esposo, traz assim, sempre trabalho, né? Então, o que que acontece? Traz pessoas para comprar, né, os nossos produtos, mas a gente tem que trabalhar para entregar, né? Não é de graça, assim, né? Então eu fico olhando essas. Eu acho que eles olham pra gente assim e devem dar risada, né? Mas é o outro pai, né? O pai do mundo, né? É aquilo que Satanás ofereceu para Jesus lá na tentação do deserto. Ele ofereceu essas coisas, né? Ofereceu coisas do mundo. E lembra? Ele ofereceu tudo do mundo. E essas pessoas, elas também recebem, né? As coisas do mundo. Então a gente precisa pensar em qual pai, né? Que a gente está pedindo as coisas, né? Para quem a gente está seguindo, né? Então é assim, os filhos de Deus vai ser assim mesmo, vai ser mais difícil. Porque Deus nos protege de nós mesmos. Porque essas pessoas, quanto mais acontece isso, mais elas se auto-idolatram, tá? Isso é repugnante para Deus, né? Sim, vocês criaram para vocês deuses de carne corrupta, e diante desses deuses, vocês foram capazes de cantar Hosana e inclinar sua cabeça e costas que eram incapazes de se curvar diante de Deus. Eu vou dar uma pausa aqui, eu estou escutando um barulho, como eu estou com fone, eu não sei se está aparecendo aqui no. Só vou ver o que que é, só um minutinho. Eu vou fechar o microfone aqui, mas vou deixar na tela. Bom, já voltei. É casa vizinha aqui, tá tendo acho que um louvor, eu não sei o que que é. Se você escutar algum barulho aí de violão e gente cantando, é o vizinho. Sim, vocês criaram para vocês deuses de carne corrupta.
E diante desses deuses, vocês foram capazes de cantar Hosana e inclinar suas cabeças e costas, que eram incapazes de se curvar diante de Deus. Vocês desprezaram, negaram, zombaram e quebraram a minha lei. Mas você aceitou e obedeceu, como escravos e animais domesticados, a lei enganosa dada a você por homens pobres, ainda mais corruptos do que você, e cuja condenação é tal que faz todo o céu tremer de horror. Nossa, meu Deus do céu. Idólatras, idólatras, pagãos. Vocês se venderam à carne, ao dinheiro, ao poder, né? Então, isso aqui lembra da tentação de Jesus lá no deserto? Né? Satanás ofereceu isso aqui para Jesus: dinheiro, carne, fama, poder, né? Como se isso te definisse, né? Se você tem um status, te define, né? A Satanás, que é o chefe desses três reinos malignos da carne: dinheiro e poder. É por isso que eu falei, os filhos de Deus raramente vai ter muito dinheiro, tá? Não tô falando que Deus deixa a gente perecer, que se você tiver uma casa, um carro, aí um salário, que você é filho de Satanás. Isso tem nada a ver, né? Que às vezes com o esforço que você teve, né, que você foi vendo que Deus foi iluminando, então isso foi permitido por Deus por algum propósito na nossa vida. Mas eu falo, gente, de dinheiro mesmo, milionário, vamos dizer assim, porque o que acontece? Hoje a gente sabe que nós temos grandes poderosos, né, que falam que rege o mundo, né? Eles, a gente sabe, vamos lá, vamos falar da pandemia mesmo, né? Então a gente sabe que foi um vírus criado e aí depois vem os laboratórios, né? Que eles, então a gente sabe que tem gente poderosas que está sob a mão deles, né? De algumas pessoas. E essas pessoas elas são regidas por Satanás. Satanás que é o pai deles. Porque o dinheiro e poder, né, a carne, coisas da carne, o pai é Satanás, tá? Então, a gente sabe que o mundo hoje, as cabeças, né, como a gente fala, estão todas aí. É só a gente olhar na área da política, né? Então a gente vê que o mundo está tudo comprado, tem uma é, tem uma organização, né? E ganha quem eles querem que ganham, né? E tudo mais. Mas por que? Mas por que, ó meu povo? Você saiu do reino que eu lhe dei? Por que você fugiu do seu rei, da perfeição e do amor e preferiu os correntes e o estado incivilizado? Gente, vou atender ali, vou deixar na tela de novo, tá? Vou parar.
Vamos lá, vamos terminar a leitura, né? É, onde que eu parei? Vou ver aqui, ó. Mas por que meu povo se saiu do reino que eu lhe dei? Por que você fugiu do seu rei da perfeição e do amor e preferiu as correntes e o estado incivilizado do reino de Satanás, príncipe do mal e da morte? É assim que você retribui ao Altíssimo, que é seu Pai e Salvador? E você fica surpreso se o fogo brota da terra e o fogo chove do céu para queimar a raça arrogante e traiçoeira, que renegou a Deus e acolheu Satanás e seus agentes? Não, Satanás não precisa trabalhar e labutar para engoli-lo. Tenho que labutar para tentar atraí-lo a mim novamente. Porque se você renegou sua origem, lembro-me de ser seu pai e salvador, até a última hora, quando estáis reunidos para a implacável seleção. Não rejeito meus filhos desgraçados e ainda tento salvá-los. Isso, Maria, esse castigo não é imerecido. Né? Aqui, eu lembrando que nessa época aqui era a Segunda Guerra Mundial. Então, os castigos não são imerecidos. Hoje a gente está tendo o quê? Guerra, catástrofes naturais, né? Uma atrás da outra e tantas outras coisas, né? Muita coisa, né? Pandemia, doenças e tanta coisa. É justo, é duro, porque os pecados de vocês, pecadores, são extremamente graves, mas não é, repito, não dado por maldade por um Deus que é todo bondade. Deus se entregaria para poupá-los, se soubesse que isso os ajudaria. Mas ele deve permitir que vocês se punam por suas loucuras, por sua prostituição com a besta. Né? Então, a punição, ele deve permitir, que assim ele consegue, às vezes, a conversão de algumas almas, né? Ou que a gente, senão a gente, todo mundo cairia. Mas se não tivesse pessoas vendo que é mal, percebendo que é mal, né? Porque a gente só consegue saber que é mal, vendo que é mal, né? Então, vendo que tá tudo de mal a pior, você fala, opa, tem alguma coisa de errado, né? 1.010.000 se perderão em todos os cantos da terra. Mas na agonia que sufoca vocês, alguém ouvirá a voz de Deus ressoando e levantará das trevas seu rosto para a luz. Aquele que voltar justificará o flagelo. Porque fique atenta, Maria, e pense que dever vocês, almas vítimas, tem de zelar por ele. Né? Então, alguns levantam o rosto para cima, né? Jesus fala no livro do céu que as pessoas estão de cabeça para baixo, né? Que está ao contrário. É como se a cabeça estivesse no lugar do pé e o pé para o lugar da cabeça. Então, estamos de cabeça para baixo, olhando para a terra, né? Olhando para baixo. Mas Jesus fala que dentre alguns, né? Alguns rostos se levanta para a luz, né? Das trevas, seu rosto para a luz, olhará para cima. Aquele que voltar justificará o flagelo. Porque fique atenta, Maria, e pense que dever vocês, almas vítimas, têm de zelar por ele. O preço e o valor de uma alma é tal que os tesouros da terra não bastam para comprá-lo. Necessita o sangue de um Deus, meu sangue. Então, o preço e o valor de uma alma é tal que os tesouros da terra não bastam para comprá-lo. Né? Necessita o sangue de um Deus, meu sangue. E aqui depois esse aqui, estamos até aquele capítulo. Aqui do 13, vamos fazer outro vídeo. Aí Jesus fala a queda de muitos padres. É bem sério, né? Tudo que a gente está vendo aí muita teologia da libertação e tudo mais. Acho que está tudo contido aqui, ó, nesse trecho aqui, desabafo de Jesus, né? Então, terminando esse vídeo, estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.